Eu vou falar um pouco sobre as fórmulas, né? E também dar exemplos. Então a gente começa com o básico de tudo, né? Que é o quadrado, né? E o quadrado, ele tem os ângulos aqui 90 graus. Então ele tem quatro arestas, né? Quatro, quatro lados, quatro arestas, quatro vértices, né? O vértice seriam esses pontinhos aqui, ó. E o ângulo de 90 graus. Como é que eu calculo o perímetro, por exemplo? Eu vou somar os lados, ou 4 vezes o lado. Professor, dá um exemplo, né? Imagina que eu tenho uma situação onde um quadrado de lado 2, então aqui vai ser 2 e aqui vai ser 2. Então 2 mais 2 mais 2 mais 2, eu vou ter 8, ou 4 vezes 2, que é 8. Isso eu estou falando de perímetro, né? Então eu falei que eu ia falar de área. Então só para dar uma ideia que perímetro é diferente de área, né? Então vamos voltar aqui. Como é que eu faço para calcular a área, professor, do quadrado? É base vezes altura. Vou dar um exemplo, né? Vou fazer até uma divisão aqui, ó. Imagine que seja 2 por 2. Então vai ser 2 vezes 2, que vai ser 4. E aí que é interessante. Ah, eu tenho que saber o que é aqui. Ah, se aqui for centímetro, aqui vai ser centímetro quadrado. Se aqui for metro, 2 vezes 2, 4 metros quadrados. E assim você consegue calcular a área lá da sua cozinha, se for quadrada, né? Então é base vezes altura. Geralmente alguns azulejos são quadrados, né? Os azulejos antigos. Tá dando para enxergar aqui, acho que legal, né? Eu vou dar outro exemplo, um pouco maior. Imagina que aqui seja 3 metros, 3 metros. Para alguns alunos que têm dificuldade, é interessante, né, ó, entender isso, ó. Olha que legal. Na hora que você faz aqui 3 vezes 3, que vai dar 9 metros quadrados, você pode fazer aqui também, ó. Eu fiz a divisão, ó, 3 por 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 metros quadrados. Tudo bem? Então, aqui está a área do quadrado, né? Então, eu tenho que fazer alguns exercícios, né? Treinar. Então, lembrando, área do quadrado, professor, base vezes altura, né? Ou lado vezes lado. Ou lado vezes lado. Mas eu gosto de especificar base vezes altura, né? Porque a maioria vai ser nessa linha, né? Tudo bem até aí? Então, quadrado, base vezes altura, que eu dei dois exemplos, né? 2 por 2, 3 por 3, poderia ser 4 por 4, 5 por 5, e assim sucessivamente. Vou apagar e a gente já vai direto para o retângulo, né? Tudo bem? Vamos lá. Então a gente vem aqui, ó. Como é que a gente identifica um retângulo? Ó, esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Então, obviamente, também, né, aqui forma 90 graus, né?
Só que esse lado é igual a esse e diferente desse. Vou dar um exemplo. E aí, professor, retângulo. Base vezes altura. Então, imagina que aqui eu tenho 4 centímetros e aqui 2 centímetros. Como é que eu vou fazer isso, professor? Quem é a base? 4 vezes altura, 2. 4 vezes 2, 8 centímetros quadrados. Né? Tudo bem? Professor, me ajuda aí, eu não queria lembrar como é que faz o perímetro. Então eu vou somar os lados, que seria o 4 mais o 2 mais o 4 mais o 2, e aí somo tudo, né? Aqui vai dar 8, 10, 12 centímetros. Perceba o seguinte, pessoal, perímetro é elevado a 1 aqui, né? E área elevado ao quadrado, sempre. Isso é importante lembrar, né? O perímetro, somei os lados e eu multiplico base vezes altura. Professor, dá outro exemplo. Já vou fazer isso. Bom dia, Emily. Bom dia. Então, vamos colocar aqui e pediram para eu fazer o desenho. Ótimo. Então, imagina que você tem uma situação lá na sua casa, né? Que aqui você vai ter 5 metros e aqui de altura 3 metros, né? Então, para aquelas crianças, ou se seu filho tem dificuldade, ou se você tem dificuldade, eu posso dividir aqui em 5 partes, né? Desculpa aí se não está saindo retinho. 1, 2, 3, 4, 5, que é essa parte, 5 metros. E aqui eu vou dividir em 3. E aí eu provo a fórmula. Como assim, professor? A fórmula não é base vezes altura? 5 vezes 3, 15 metros quadrados. Olha que coisa interessante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 centímetros quadrados. Então, lembrando, é um retângulo. Professor, e se fosse para somar o perímetro? Então eu faria 5 mais 3 mais 5 mais 3, que daria 16 metros. Aí seria o contorno da figura, né? Imagina você colocar aqui contorno lá da parede ou contorno da mesa, né? Você pode fazer a área, calcular a área ou perímetro de qualquer situação, né? Tá tudo bem aí o vídeo? Eu não tô conseguindo acompanhar os comentários, mas tudo bem até aí, né? Então, imagina que você pegou essa figura, paralelogramo, e fez isso, né? Então, professor, como é que eu calculo isso? Pelo amor de Deus. Então você tem que primeiro, através da hipotenusa, e aí depois eu ensino isso aqui, né? Descobrir a altura aqui. Ou essa altura ela pode vir dada aqui, né? Aqui vai formar uma reta perpendicular de 90 graus. Ou a altura vai estar aqui ou vai estar aqui. E a fórmula continua a mesma, né? Base vezes altura. Descobriu a altura ou já veio informado a altura, fica fácil. Imagina que a base aqui seja 6 centímetros. E aí a altura aqui 3 centímetros, né? Então esse aqui é um paralelogramo. É como se fosse uma caixa que você tombou ela, né? Então quando você pega uma caixa e tomba ela, né? A altura estava assim, você fez isso, essa altura foi diminuída, né? Então aqui
A gente vai pegar aqui, ó, o 6 vezes o 3 da altura, que vai ser 18 centímetros quadrados. Então, vou explicar novamente, mas eu preciso apagar isso aqui, né? Geralmente a altura vem aqui, né, ó, ou aqui, ou você tem que descobrir. Como é que você faz isso? Pega aqui essa diferença, né, ó, traça uma reta aqui, quanto tem daqui, a diferença é o valor aqui, né? Eu preciso apagar para dar outro exemplo, tá? Se eu estou indo muito rápido, escreve aí, pessoal. Então vou desenhar outro paralelogramo. Então, imagina uma situação. É que eu estou sem nenhuma caixa para fazer esse movimento aqui. Mas é como se ela tivesse assim e você tombasse ela, né? Então, geralmente no exercício a altura vem dada aqui e aqui vem a base, né? Então imagina que a base seja 8 e a altura seja 5, né? Lembrando, eu também posso descobrir ela por aqui, ó, né? Aqui vai formar um ângulo de 90 graus e aqui também. Aqui forma uma perpendicular. Aqui forma a hipotenusa, né? Perceba, o triângulo retângulo, onde aqui é a hipotenusa e aqui são os catetos. Então lembrando, quem é a fórmula? Base vezes altura. Então eu vou ter, quem é a base? 8 vezes a altura, que é 5. Então eu vou ter 40 centímetros quadrados. Tudo bem até aí, pessoal? Alguma dúvida? Tá com dúvida? Escreve no comentário. Tá difícil de eu ler aqui, mas uma hora ou outra eu já dou uma lida aí. Tá bom? Então aqui a gente já aprendeu o paralelogramo, né? Então, vamos voltar aqui rapidinho. E aí vem um resumão já disso aqui, né? Simples. Depois a gente vai misturar essas figuras em algum exercício aí. Então aqui, 4 por 4, base vezes altura. 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. Aqui eu vou ter um exemplo, 3 por 4, base vezes altura. Então vai ser 4 vezes 3, 12 centímetros quadrados. E aqui o paralelogramo, imagina que eu tenho a altura aqui, né, ó. Então aqui eu vou ter 7 e 4 de altura, né? Base vezes altura, 7 de base vezes 4 de altura. Aqui eu vou ter 28 centímetros quadrados. Então é basicamente um resumão, né? O quadrado, o retângulo e o paralelogramo, né? A gente vai entrar em triângulos agora. Triângulo tem duas maneiras de fazer. Uma particularmente é muito fácil, a outra eu também acho que é muito fácil, mas a maioria não lembra e não aprendeu dessa maneira, né? Então fica ligado aí que eu já vou explicar uma maneira quando ele não dá altura, né? Então eu vou explicar quando ele dá altura e quando ele não dá altura. Fica ligado aí, e se você não sabe e se descobriu algo novo aqui, por favor compartilha com os amigos, compartilha para que isso facilite, né? Então aqui tá. Então vamos lembrar o triângulo. Primeiro vamos entender o que é o triângulo, né? Imagina que você pegou lá uma figura e cortou ela ao meio, né? Então ficou em dois. Então se eu pensar um pouquinho, o que é? Como é que eu calculo a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Professor, por que dividido por 2? Lembra? Se eu completar aqui, ó, eu teria a base vezes a altura. Como eu dividi ele ao meio, ó,
Então, o triângulo é essa parte aqui, ó, que é a metade do retângulo se ele fosse inteiro, né? Então, a base vem desse conceito, base vezes altura dividido por 2. Então, imagina que eu tenho uma situação assim, ó, 4 e 6. Lembrando, aqui forma um triângulo retângulo, nesse exemplo, certo? Então, eu vou ter lá, base 4 vezes 6 dividido por 2. Então, a área vai ser 4 vezes 6, 24, dividido por 2, 12 centímetros quadrados. Tudo bem até aí? Beleza? Então, vou dar um tempinho para vocês copiarem. Então, lembrando, pessoal, triângulo, base vezes altura dividido por 2, né? Então, eu pego lá a base 4, altura 6. Isso aqui poderia estar calculando um azulejo que precisa ser colocado, né? Ou uma figura que vai ser um triângulo, né? Então, eu vou passar mais um exemplo e entro na situação onde eu não tenho a altura, né? Posso apagar aqui e dar outro exemplo? Então, vou vir aqui, ó, pegar lá um triângulo, um pouquinho diferente. Imagina que ele ficou invertido, né, meu senhor? Mas não importa. Imagina aqui que seja 10 e aqui seja 20. Base e altura, não importa. Então, base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? 10 vezes altura, que é 20, dividido por 2. Então, a área será 200 dividido por 2. A área será 100 centímetros quadrados. Então, lembrando, pessoal, a área, base vezes altura dividido por 2. Base e altura. Tudo bem até aí? Então, precisa treinar. Depois, qualquer coisa, entra no meu canal lá no YouTube e assista esse vídeo novamente. Dá pause, né? Lá você vai conseguir dar pause. Aqui não dá para dar pause, se eu não me engano. Mas lá vai estar, esse vídeo vai estar lá. Aí entra a questão seguinte. Imagina se você tem uma situação assim e você vai vou pegar um exercício que eu tenha que calcular a área disso aqui. Então a gente vai fazer, primeira coisa, o semiperímetro. E o que é o semiperímetro? Eu vou somar os lados e vou dividir por 2. Então eu vou pegar lá o A mais o B mais o C. Lembrando, né? Então o triângulo vai ter o A, o B e o C. Então eu vou pegar lá, pessoal, o 5 mais o 4 mais o 3, que são essas medidas, né? Todos os lados. Vou calcular o semiperímetro, certo? Isso aqui que muita gente não sabe, né? E eu consigo calcular assim também, ó. 4, 3 e 5. E vou somar. Aqui vai e tenho que dividir por 2. Então a fórmula do semiperímetro é A mais B mais C dividido por 2. Então o semiperímetro vai ser 12 dividido por 2, 6. Mas aqui ainda não calculou a área. Como é que eu calculo a área? Daqui a pouco eu faço outro exemplo, tá, gente? Então, a área, utilizando o semiperímetro, vai ser a raiz do perímetro vezes perímetro menos A vezes o semiperímetro menos o B vezes o perímetro menos o C. O semiperímetro, né? Desculpa. Então, a área vai ser... Não é difícil, é só lembrar, né? P menos A, P menos B, P menos o C. Quem é o P? 6 vezes 6 menos 5 vezes 6 menos 4 vezes 6 menos 3. Então, a área vai ser a raiz
de 6 vezes 6 menos 5 é 1. Só eu vou repetir o exercício, vou dar uma aqui e depois a gente faz outro exercício. Tá bom o negócio aqui, hein? Vezes 2 vezes 3. Então, a área vai ser a raiz. 6 vezes 1 é 6, vezes 2 é 12, vezes 3, 36. A área vai ser 6 centímetros quadrados. Tá, já vou explicar novamente. Então, aqui eu não dei a altura, né? Então eu vou calcular pelo semiperímetro. Como é que eu calculo o semiperímetro? Somo os lados, A mais B mais C e divido por 2. Somei, né? Ó, aqui eu tenho 5, 4, 3. 5 mais 4 mais 3, divido por 2. Deu 12, divido por 2, que deu 6. Isso é o semiperímetro, certo? Através desse cálculo, eu venho aqui para calcular a área. E como é que eu calculo a área? A área é a raiz quadrada do semiperímetro, P menos A, P menos B, P menos C. 6 menos 5 é 1, 6 menos 4 é 2, 6 menos 3. E aí eu faço 6 vezes 1 vezes 2 vezes 3, que vai dar 36. A é igual a 6 centímetros quadrados. Tudo bem até aí, pessoal? O senhor dá outro exemplo? Sim, vamos trocar aqui. Vai ficar um pouco mais difícil, tudo bem? Então, posso apagar? Então, essa talvez muita gente não lembrava, né? Então, a gente precisa lembrar dessa situação também. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Pegar um triângulo aqui. Talvez algumas pessoas vão lembrar desse triângulo, né? Então, como é que eu calculo o semiperímetro? 6 mais 8 mais 10 e vou dividir por 12, né? 6 mais 8, 14, mais 10, 24, dividido por 2, deu 12, né? Então eu venho lá para calcular a área. Raiz de... Quer que escreve a fórmula? Vamos lá. P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Então eu venho... Deixa eu achar o meu... Aqui. A área vai ser... Quem é o P? 12 vezes P menos A. 12 menos 10. 12 menos 8. E 12 menos 6. A área vai ser a raiz de 12. Aqui eu vou ter o 2 vezes 4 vezes 6. A área é igual a raiz. Vamos pegar aqui 12 vezes 2, 24. Vezes... Ó, já dá até ideia aqui de qual vai ser a nossa raiz, né? Ó. 12 vezes 2, 24. Vezes 24. Então, teoricamente fica fácil aqui porque eu tenho 24 vezes 24. Para evitar de calcular a raiz, né? Então aqui eu vou ter a raiz que vai dar 24 centímetros quadrados. Tudo bem até aí, pessoal? Então aqui, ó, 12 vezes 12 é igual a 6. É igual não, né? Vezes 4 vezes 6 é a mesma coisa que 24 vezes 24, que seria 24 ao quadrado. E como tem o 2 aqui, eu corto 24 centímetros quadrados. Tudo bem? Eu sei que esse aqui é um pouco diferente para vocês, né? Bom dia. E talvez algumas pessoas não lembrem de como calcula com semiperímetro, né? Mas também é uma informação nova para quem não lembra, e para quem lembra, dá uma relembrada. Tudo bem? Eu preciso falar agora sobre o trapézio, né? Desculpa ter saído da... Posso apagar?
Trapézio é muito cobrado, principalmente no vestibulinho da ETEC, Então, primeiro vamos explicar, né, da onde veio a fórmula. Então, imagina uma situação aqui. O que a pessoa fez? Ela completou o desenho, né? Esse tamanho aqui ela colocou aqui em cima, esse tamanho colocou aqui embaixo, e aí chegou num retângulo, né? E aí o que ela decidiu? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Dividido por 2 volta nela mesma, né? Então aqui eu tenho a base maior, aqui a base menor e aqui a altura, né? Então daqui surgiu o conhecimento da fórmula, da área, né? Lembrando que a área do trapézio é base maior, eu costumo colocar o Bzinho, altura dividido por 2. Né? Lembra, o triângulo divide por 2 e o trapézio divide por 2. Só lembrar. Né? Então, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Agora vamos para prática. Então, imagina que você tem uma situação assim, ó. Então aqui 10, aqui 6 e a altura 4, né? Lógico que vai ter um desenho, vai ter um texto, né? E a gente tem que fazer isso, né? Ah, professor, aqui vai ser... Posso fazer? Pode, ó. Então aqui também vai ter um ângulo de 90 graus. Mas, lembrando, a fórmula é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quem é a base maior? 10. Mais a base menor? 6. Eu gosto de colocar no parênteses. Vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Então vai ficar assim, né? Ó, 10 mais 6, 16 vezes 4 dividido por 2. Tem duas maneiras de resolver isso, né? Então eu posso multiplicar o 16 por 4 e depois dividir por 2. Ou, mais fácil, né? A gente tem que sempre pensar em ajudar o nó. Ó, eu posso pegar aqui, ó, 4 dividido por 2 dá 2. Então isso aqui é 16 vezes 2, que é 32. Mas eu também poderia multiplicar aqui, ó, que daria 64 dividido por 2, 32. Então, de duas maneiras eu fiz a conta. Só que, de vez piorar ou deixar mais difícil, eu acho legal deixar mais fácil. Então eu vou mostrar aqui as duas maneiras de resolver isso. Então a gente tem que sempre pensar em agilizar a nossa conta, né? Então aqui vai ficar, ó, 16 vezes 4 dividido por 2. Então eu vou resolver de duas maneiras. 16 vezes 4, 64 dividido por 2, 32 centímetros quadrados. Mas eu também poderia ter feito assim, é muito mais rápido. Eu vou dividir aqui por 2, dividir aqui por 2, então vai dar 16 vezes 2, 32. Ficou muito mais fácil essa aqui de baixo, né? Professor, faz mais um exemplo? Faço sim, tá? Então a gente tem que entender. Ah, esse trapézio poderia estar de pé? Eu vou fazer um de pé agora, né? Bom dia, Osmar, tudo bem? Obrigado aí pelo apoio aí. Estamos aí junto aí na questão aí das figuras planas agora, né? Muito utilizado aí por várias profissões, até por pessoas que estão fazendo jogos, né? Sites, né? As figuras hoje elas são extremamente importantes. Na verdade sempre foram importantes. Uma recomendação, né? Assista ao filme Pato Donald no País da Matemática. Eu amo esse filme. E tem inúmeros filmes aí que motivam a matemática. Uma sugestão aí é o filme Quebrando a Banca.
né? Ele fala sobre o cálculo do sistema do jogo 21. Né? Então vamos pegar aqui um trapézio, né? Nossa, ficou horrível, mas dá pra... Vamos colocar aqui 6, aqui 3 e a altura 2, né? Poderia desenhar ele diferente? Não tem problema. Na prova, vira. Então aqui seria 2, aqui o 6 e aqui o 3. Esse exercício é idêntico a esse. Então vamos lá. Então lembrando a fórmula. Base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Lembrando, esses exercícios caem muito no vestibular da ETEC, né? Então quem é a base maior? 6 mais a base menor, 3 vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Olha que coisa interessante, ó. Poderia já fazer aqui, ó, e 9. Né? Professor, se eu não fizer assim, dá do mesmo jeito, né? Ó, 6 vai dar 9 vezes 2 dividido por 2, que vai dar 18, dividido por 2, que vai dar 9. Mas a gente tem que sempre pensar em facilitar o nosso raciocínio. Tudo bem até aqui, pessoal? Agora eu vou entrar no losango, né? E depois na circunferência. Então tem muita coisa pra gente aprender aí, né? Dá tempo de vocês compartilharem o vídeo aí com os amigos, com os filhos, netos. E aí, né? Lembrando que isso aqui a gente pode recortar as figuras, né? Tem criança que precisa do concreto, né? Construir, fazendo papelão. É interessante usar de alguns artifícios para a criança aprender isso. Eu fazer na prática mesmo, né? Pega lá no azulejo, faz o desenho, é lógico. Não dá para ficar riscando a parede, a não ser que a parede seja igual a lousa aqui, né? Dê para apagar. Então agora a gente vai pegar lá o losango. O losango ele vai ter mais ou menos essa figura, né? Essa dimensão. Vamos pegar aqui seria aí para o bom pipeiro, né? O peixinho, né? Então eu tenho lá o peixinho, o balão de festa junina, né? Lembrando, não solte balão, né? Então eu vou ter lá a diagonal, né? Então aqui são as diagonais. Eu vou chamar essa aqui de Dzão e essa aqui de Dzinho. Então, como é que eu descubro a área do losango? Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Só isso, gente. Ah, professor, dá para eu montar? Dá, ó, se eu pegar esse lado aqui e pôr aqui, né? Então, vai formar essa figura aqui, ó. Completa aqui. Se eu pegar esse lado e pôr aqui, completa aqui. Então, se eu pegar o Dzão vezes o Dzinho e dividir por 2, professor, dá um exemplo. Então, dá um print aí, copia. Mas lembrando, né, pessoal, esse vídeo depois eu edito e jogo lá no YouTube e jogo aqui de novo também. Aí vai dar para dar pause e você consegue fazer os exercícios. Vamos dar um exemplo, né? Eu preciso apagar, lembrando a fórmula. Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Então vamos dar um exemplo lá do peixinho, né? Então imagina que você tem lá numa prova, né? E tem lá, e o cara quer saber quanto usou de papel no pipa que foi confeccionado, né? No peixinho. Né? Então o que a gente vai ter que fazer? Pegar o Dzão e o Dzinho. Imagina que o Dzão seja 6 por 3, né? Vai ficar um peixinho bem proporcional. Então a gente vai pegar lá, área. O Dzão, 6. O Dzinho. E vamos dividir por 2. A área é igual a 18 dividido por 2.
a área igual a 9 centímetros quadrados. E aí para quem faz pipa ou faz os peixinhos, lembrando, não é para usar cortante, né? Cortante é um crime, mas vamos voltar aqui. Você consegue calcular o custo do seu peixinho ou do seu pipa, o quanto você está usando de papel para construir esse pipa. Às vezes você está fazendo o cálculo errado e está perdendo dinheiro, né? Ou está cobrando muito caro o seu peixinho. E a molecada agradece se você baratear esse peixinho, né? Então aqui eu tenho o meu peixinho, né? O Dzão e o Dzinho. 6 vezes 3, 18 dividido por 2, 9 centímetros quadrados. Professor, dá outro exemplo. Já vou fazer outro exemplo. Talvez a gente vai passar um pouquinho da aula hoje, gente. Peço desculpa. Vamos lá. Preciso apagar aqui rapidinho. Então, lembrando, é importante fazer o planejamento, né, de quem trabalha. Professor, imagina que eu tenho que fazer um bolo, né? E tenha esse formato porque a criança quer um bolo formato de pipa. Então, novamente, né, ó, o Dzão e o Dzinho. Imagina que aqui vai ter 20 centímetros e aqui 15 centímetros. É só lembrar da fórmula: Dzão vezes Dzinho dividido por 2. E aí eu faço, quer fazer rápido? 20 vezes 15, é assim, ó. 20 vezes 10, 200, a metade é 100. 200 mais 100, 300. Então, 20 vezes 15 é 300 dividido por 2, que vai dar 150. Professor, eu poderia fazer de outra maneira? Sim, eu vou ensinar várias maneiras. Olha aqui, ó. Eu poderia dividir o 20 por 10 ou por 2, né, ó. Então, 20 por 2 é 10. Vezes 15, 150 centímetros quadrados. E aí lembrando, pessoal, a gente precisa começar a treinar o nosso cérebro. E como é que a gente treina? Fazendo exercício. Como é que eu treino dirigir? Tenho que treinar, né? Tenho que fazer futebol. Não tem como ser o melhor jogador se não treinar. Bicicleta é a mesma coisa, skate é a mesma coisa, e matemática não foge à regra. Tudo bem até aí, pessoal? Agora eu vou fazer uma revisão zona de circunferência, círculo. Então vamos lembrar o seguinte. Nossa, eu preciso de um cabo só. Mas vamos tentar fazer o melhor aqui. Então, eu tenho aqui uma circunferência com um centro. Então vamos lembrar como aqui é o raio. E daqui até aqui, ó, passando pelo centro e as duas extremidades, é o diâmetro. Então, professor, explica melhor isso. Então vamos lá, eu preciso fazer 2 desenhos para ficar fácil. Gente do céu. Vamos usar isso aqui, vai. Fiz duas circunferências, a mesma, pra gente entender que é a mesma coisa. Então, daqui até aqui é o raio, mas daqui até aqui é o diâmetro. Então vamos lá, pessoal. Se o diâmetro é 10, o raio é a metade, é 5. Então, o que a gente vai entender, pessoal? Ó, diâmetro é o que? É 2 raios. Né? Então, o diâmetro é 2 raios. E o que é o raio? É a metade do diâmetro. Como é que eu provo isso? Gente, é matemática, ó. O 2 está multiplicando. Vamos voltar aqui para a gente já escreveu que o raio é a metade do diâmetro.
Mas a gente consegue escrever isso matematicamente, ó. O 2 não está multiplicando, vai passar para baixo dividindo. Então, D dividido por 2 é igual a R. Então, R é igual a D dividido por 2. Professor, não entendi nada. Então, vamos entender isso na prática. Né, ó. Então, vamos colocar aqui um exemplo um pouco maior. Então vamos colocar aqui 10. Né? Minha circunferência ficou horrível. O raio é 10. Volta. O raio é 10. Então quem é o diâmetro? É 20. Professor, se o meu diâmetro fosse 8, né, ó, daqui até aqui, se o diâmetro é 8, o raio é 4. Então nem sempre lá no vestibular, lá da ETEC, o número vai estar lá bonitinho, raio 8, raio 10, né? Então você vai pegar lá às vezes exercícios que vai estar lá escrito assim: diâmetro 6. Então o que você tem que lembrar, pessoal? Diâmetro, ele passa de uma extremidade até a outra passando pelo centro. Então, essa distância aqui total vai ser 6. Tá, professor, e aí, o que eu faço? Depende. Se você quer calcular a área, πr ao quadrado. Se você quer calcular o perímetro, é 2πr. Importante é você lembrar que tem um moleque que se chama Pierre. E lembrança aí para os meus alunos Pierre, eu acabo usando eles como exemplo, né? A área é o πr ao quadrado. E o perímetro é 2πr. Então lembra que o 2 vai estar na potência e o outro 2 vai estar multiplicando. O professor volta. Então como é que você lembra dessas fórmulas aqui? Eu não lembro, eu não decoro, né? Primeiro que eu não gosto de decorar nada. E oriento que ninguém decore nada. Vamos entender, brincando. Lembra, tem um moleque que se chama Pierre. Na área, ele é ao quadrado. Na área, ele é ao quadrado. E a resposta vai estar ao quadrado. E no perímetro, ele é multiplicado. Tá, professor, coloca isso na prática. Vamos fazer aqui, ó. Né? Então, eu tenho que calcular a área disso aqui. A área vai ser o π vezes. Quem é o raio? O raio não é 6, lembra? Se aqui o diâmetro é 6, o raio vai ser 3. Então vamos colocar aqui, ó, e é legal fazer essa anotação, porque senão você esquece. Eu também esqueço e eu já esqueci muitas vezes. Vezes 3 ao quadrado. A resposta lá no vestibular da ETEC, ela pode estar assim, né? Ó, área igual a 9π, ou se o exercício falar π usando 3, a área é igual a 3 vezes 9. Vamos colocar direitinho aqui, né, professor? 9 vezes 3. A área é igual a 27. Então, mais o π pode ser lá 3,1. Né? Então, tudo depende do enunciado e das alternativas. Se as alternativas tiver π, gente, nem faça conta. Vá direto. Se tiver lá uma casa decimal, então você já sabe que usou 3,1. Se tiver duas casas decimal, então usou 3,14. Então a gente precisa lembrar que o π aproximado é 3, ele pode ser o 3,1, ele pode ser o 3,14. Para quem tem um pouquinho de dificuldade, professor, mas da onde encontraram o π? Pega um barbante, mede a circunferência aqui e divide pelo diâmetro. Aí você vai encontrar valores próximos ao 3,14, 159, 297.
e assim sucessivamente. Né, professor, dá outro exemplo. Eu vou fazer outro exemplo. Só preciso apagar isso aí rapidinho. Então é interessante fazer na prática. Faz com essa embalagem, faz com o CD, faz com qualquer objeto que seja circular. Né? Professor, dá outro exemplo. Preciso. E alguém está sugerindo aí a gente explicar sólidos. Então eu tenho vários sólidos aqui em casa, né? Então aqui é um cilindro, né? Onde eu utilizo, ó, eu tenho que calcular a circunferência, tenho a altura. Então sábado que vem já fiquem pronto que a gente vai explicar os sólidos, né? Então a gente aproveita a aula de agora e vai lá no ensino médio, lá no terceiro do ensino médio, e calcula os sólidos, tudo bem? Então quem tá a fim de assistir a aula já se prepara que sábado que vem a gente vai falar sobre sólidos. Então vamos pegar aqui dois exemplos. Então eu vou pegar aqui já. Agora eu vou pegar um exemplo usando já o raio. E depois eu faço um outro usando o diâmetro, tudo bem? Então o que eu quero calcular? Às vezes tem exercício lá no vestibular que pede para calcular os dois. O perímetro e a área. Lembre o seguinte, pessoal, o perímetro é o contorno, né? Então eu tenho aqui, e aí tá até aparecendo aqui um ring light, né? Que minha filha me deu de presente aí. E é o contorno dele, né? Quando fala lá um ring light de 18 polegadas, é o diâmetro, né? De uma ponta até a outra, 18 polegadas. Né? Não fala do raio, porque o que chama mais atenção? O tamanho total, né? Alguns colocam lá 36 centímetros, 45 centímetros, e através disso a gente consegue calcular esse diâmetro. E é importante, né? Então vamos calcular o perímetro e a área, e depois vocês tentem fazer isso com qualquer objeto que vocês têm na casa de vocês. Pode ser um copo, pode ser um CD, né, para as pessoas um pouco mais que vão lembrar do disco, né? Então pega uma panela lá da mãe, mede lá e tenta calcular a área. Então vamos lá, primeiro a gente vai calcular o perímetro. Lembra, πr, o perímetro é 2πr e a área é o πr ao quadrado. Então a gente vai usar primeiro o π valendo 3, depois a gente faz um com 3.1, e se der tempo aí a gente faz com 3.14, mas é interessante treinar também, né? Ó. Então o perímetro vai ser 2 vezes o π vale 3 e o raio vale 5. Perímetro vai ser 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Se aqui for centímetro, aqui vai centímetro. Lembrando, pessoal, o perímetro é em centímetro, a área centímetro ao quadrado. Se aqui for metro, aqui vai ser metro e aqui metro ao quadrado. Agora vamos calcular a área. A área vai ser o π, que é 3 vezes 5 ao quadrado. Né? Professor, me dá uma ideia do que seria o perímetro e o que seria a área. O perímetro seria como se fosse o anel, né? Esse contorno, o anel. E a área, professor, seria a moeda, né? Vamos. Então, a área vai ser 3 vezes 25. A área vai ser 75 centímetros quadrados, né? Tudo bem até aí? Professor, dá outro exemplo. Vou utilizar um exemplo agora usando o decimal, 3,1. Cara, é sério que esse cara vai fazer essa bagunça hoje? Já peço desculpa aí pelo barulho, mas é que tem vizinho que acha que a gente não dá nada, não faz nada, não trabalha. Então vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui 4. Gente, desculpa aí, tá? Mas então vamos calcular o perímetro e a área. Agora a gente vai usar o π valendo 3,1, certo? Então o que a gente vai fazer? Então, vamos lembrar o seguinte, lembra? πr
Um é 2 multiplicado e o 2 é na potência. Então aqui vai ser 2πr. E aqui πr ao quadrado. Então eu vou pegar aqui, ó, só que agora eu vou ter o decimal. Então tudo depende do enunciado do exercício lá do vestibular. Então aqui vai ser π é igual a 2 vezes 3,1 vezes o raio, que é 4. Π vai ser... Aí você que decide, o que você quer fazer primeiro? Eu geralmente gosto de multiplicar os inteiros, né? Que vai ser 8, ó, 2 vezes 4, 8. Não sei se dá pra... Acho que não dá. 2 vezes 4, 8. Aí eu vou fazer aqui, ó, 3,1 vezes 8. 8, 24. Uma casa depois... 24,8 centímetros. Né? Lembrando, pessoal, tem uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Agora aqui vai ficar assim, né? Ó. A área é igual a π, que é o 3,1 vezes o raio ao quadrado. A área é igual a 3,1 vezes 16. E aí eu tenho que fazer essa conta, não tem jeito. 3,1 vezes 16. Então 6 vezes 1, 6. 6 vezes 3, 18. A pessoa não precisa se preocupar com a vírgula agora, não. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 3, 3. 6, 9, 4. Quantas casas eu tenho? Então a área vai ser 49,6. Né? Só para você ter uma ideia, né? O 16 vezes 3 vai dar 48. Né? Tudo bem? Então, aqui não esquece, centímetros quadrados. Ah, professor, faltou o senhor dar o exemplo com o diâmetro. Esse eu acho interessante, né? Desculpa, eu acho que vai acabar passando um pouquinho, mas eu preciso dar um exemplo quando o vestibular aparece o diâmetro, né? Aqui tá fácil, né? E tá dando raio, né? Bom dia, tia Nice, tudo bem? Tá acompanhando a aula hoje? Obrigado, hein? Compartilha também os netos, sobrinhos aí assistir a aula, e é todo mundo que está assistindo aí. Vamos pegar aqui um exemplo que dê lá o diâmetro, né? Então vamos pegar aqui, ó, e falar aqui 6, né? Muita gente vai esquecer. Na verdade eu não vou nem usar o 6 porque a gente já usou esse exemplo. Vamos pôr aqui o 8. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar, ó, o diâmetro é 8, o raio é 4. Se a gente anota, a gente não esquece. Ah, professor, vamos usar o π valendo 3. E aí depois a gente faz com 3.1. Aí vocês fazem em casa, porque senão não vai dar tempo, né? A aula aqui é apenas 1 hora. Então, vamos lá. Então o perímetro 2πr e a área πr ao quadrado. A gente tem que lembrar disso, né? Para quem entrou agora, lembra lá do PR, o amiguinho da escola ou do serviço, independente. No perímetro 2πr, na área o πr ao quadrado. Então vamos lá, o π agora eu estou usando valendo 3. Então, o perímetro é igual a 2 vezes 3 vezes... Quem é o raio? É o 4, não é o 8. É o 4. Perímetro vai ser 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24 centímetros. Professor, e se for metro? 24 metros. Se for quilômetro, né? Já teve situação de exercícios no vestibular? Ah, uma bomba caiu aqui e... ela tem um raio de 4 quilômetros, né, de alcance, né? Isso acontece com o Wi-Fi de vocês. O Wi-Fi de vocês tem um alcance, né? E geralmente ele é em raio, né? Tudo bem? Precisamos entender isso. Como é que eu faço para calcular a área que o meu Wi-Fi alcança, desde que não esteja a parede atrapalhando, né? Então eu vou ter lá o 3 vezes o raio, que é 4 ao quadrado. A área vai ser 3 vezes 16. A área é igual a 48 centímetros quadrados. Se for metro, metro quadrado. Se for quilômetro, quilômetro quadrado. Tudo bem, pessoal? Então, só
uma revisão zona. A gente falou de um monte de fórmula hoje, né? Então, basicamente a questão lá do quadrado, base vezes altura, do retângulo, base vezes altura, né? Do triângulo, base vezes altura dividido por 2, do trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, circunferência, né? A área, πr ao quadrado, o losango, desculpa aí faltar espaço na lousa, dzão vezes dzinho dividido por 2, né? Eu sei que é muita coisa, mas é interessante a gente treinar, né? Ó, base vezes altura, base vezes altura, base vezes altura dividido por 2, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, πr ao quadrado, dzão vezes dzinho dividido por 2. Galerinha, agradeço a presença de todos aí que estavam assistindo minha aula, né? Muita gente assistindo minha aula, obrigado mesmo, né? E quem gostou, compartilha com os amigos. Essa aula vai estar no YouTube, né? É uma maneira de eu tentar atingir as pessoas aí que estão na pandemia, que não podem estudar de segunda a sexta e estão podendo acompanhar minhas aulas aí de sábado. Sábado que vem a gente vai falar um pouquinho sobre sólidos lá no terceiro colegial e qual o problema do aluno do 9º ano aprender, do 8º ano, do primeiro colegial, do segundo, terceiro, né? Então, galerinha, muito obrigado. Eu agradeço aí a presença de todos. Compartilha se gostou, curte, comenta, deem sugestão de aula, por favor. Valeu, galerinha, obrigado.